Hugo Bianchi é artista, coreógrafo e professor. Ainda jovem, vai ao Rio de Janeiro em busca do sonho de ser artista. Por lá, participa de espetáculos de teatro de revista, ao lado de nomes como Dercy Gonçalves e Luz del Fuego. Faz formação em balé clássico com Eros Volúzia, dança nas TVs Tupi, Excelsior e TV Rio. Atua em mais de 40 filmes da Atlântida e dá aulas no Conservatório Nacional de Teatro. Em Fortaleza, sua cidade natal, movimenta a cena local com a Fundação do Teatro Experimental de Arte. Ele também coreografa para o Grupo Comédia Cearense e abre uma das primeiras escolas de dança da cidade, referência na formação de inúmeros professores e bailarinos atuantes pelo mundo. Hugo é inquieto, vibrante e irradia sua paixão pela arte por onde passa. Eu acho que eu não tinha outra opção, sabe? A minha opção foi essa desde o início, desde garoto de 16 anos, que eu tinha vontade de me movimentar. O Hugo nasceu, no Dia Internacional da Dança, mas na infância dele ele já dava os indícios, né? A família dele não tinha uma residência fixa, morava em casas alugadas, por isso estava constantemente se mudando. Mas o que tem em comum é que essas mudanças eram no entorno exatamente dessa casa de espetáculo, que é o Teatro Zé de Alencar. Ele sempre morou nesses arredores. E ele costumava assistir, logo muito pequeno, os pastoris. E ele se encantou com a dança de um cigano. E aí o Hugo, em casa, pegava cortinas e fazia umas cortinas, uns palcos e começava a ensaiar. Tinha um fialho, que era o porteiro do teatro. E eu ficava, as companhias, quando vinha, as grandes companhias do Rio, vinham para cá e eu ficava, seu fialho, deixa eu entrar. Não, você não pode entrar. Seu fialho, por favor. Aí eu rezava, salve rainha para... Aí, deixa eu começar. Quando começava, aí ele entra. Aí eu entrava. Mas eu sempre gostei do teatro. Eu tive... Aí depois veio o seu Afonso, que era o administrador, e foi muito meu amigo. Aí, pronto. E quando ele saía do teatro, ele saía reproduzindo aqueles movimentos. Isso de uma forma bem autodidata mesmo, não tinha técnica, mas aí ele dizia que as pessoas achavam que ele estava louco. Eu não gostava de fazer nada que não fosse dança. Eu ia aos filmes, saía do cinema pulando, feito doido. Fez axé, Gene Kelly, aqueles musicais todos, eu saía pulando. O povo, não, doido. Aqui não. Mas, quer dizer, tinha uma coisa dentro de mim que chamava para eu fazer. Mais adiante, ele conheceu a Marquise Branca, que era uma cearense da cidade do Crato, que tinha... ela dirigia um teatro, né? E aí o Hugo foi chamado e pediu permissão à mãe dele, ele era muito obediente, e a mãe permitiu que ele fizesse essa primeira turnê, digamos assim, né? E ele vai para o Piauí, ele dança em Teresina, Parnaíba, e excursiona até Belém, Manaus. Aí quando ele chega aqui, ele dança o Guarani, né? Com trajes minúsculos, né? Para a época, ele faz 2 apresentações. E depois ele decide viajar para o Rio de Janeiro.
Quando eu voltei de lá, da temporada que eu fiz com a Marquise Branca, aí cheguei aqui, 49, eu tinha um amigo, que acho que já morreu. Ele, Hugo, vamos para o Rio? Eu disse que eu não tenho dinheiro, como é que eu vou para o Rio de Janeiro? Não, eu pago a passagem. De navio, fomos de navio, Itaimbé. Navio, 12 dias de viagem, daqui do Rio para lá. E chegando lá, fui procurar uma pessoa que depois foi meu cunhado. Aí eu procurei, a dona Mundinha mora aqui em cima. Aí eu subi. Digo, Mundinha, eu queria falar com o Expedito. Ah, o Expedito não mora aqui não, mora no Bom Sucesso. Naquele dia era uma viagem. Eu disse, o que eu vou fazer? Que eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí ela disse, você fica aqui em casa. A casa dela era um quarto. Não cabia ninguém mais lá dentro. Então, eu fiquei dormindo na porta da casa dela, do apartamento. Depois, não podia mais. Nem assim não podia mais. Eu tinha que dormir na rua, na Praça Paris. Fiquei mais ou menos uns 12 dias nessa situação. Depois eu encontrei o Balai, Valmir Balai, que é cearense também, na frente do Teatro Carlos Gomes. O que você está fazendo aqui, Hugo? Eu estou procurando emprego. Eu quero trabalhar. Você faz o quê? Negócio de teatro. O Zilco Ribeiro era um diretor, que foi para São Paulo depois. Aí eu disse, Zilco, eu quero que você empregue esse menino. Mas eu vou empregar como? Não, arranjou um emprego para ele. O que ele sabe fazer? Tudo. Ah, então manda falar com a Madame Lu. Madame Lu era uma francesa alta, que dançava com o grande Otelo, dança de Apache. Aí me botou para lá. Tava o Denis Grey, daquele povo do Teatro Municipal, estava tudo lá também. Aí eu fiquei ensaiando ali atrás. Quando foi depois do ensaio, o Valmir chegou para ela, dona, como é, madame? O rapaz, rapaz bom, bonito o rapaz fica. Aí fiquei na companhia. Era uma companhia do Vicente Celestino. Fiquei a primeira temporada, terminou a temporada, fiquei a outra temporada que entrou a Décia Gonçalves. E eu fiquei na companhia, fiquei já estava me encaminhando já. Era uma vida muito difícil. Então, todos os rapazes faziam teatro de revista, faziam chanchadas da Atlântida e faziam quando tinha os shows do Carlos Machado, do Zilco Ribeiro. Nós o conhecemos através da minha professora de balé da época, Dina Nova. E ele ficou lá em casa e nunca mais foi embora. Ficou lá por muitos anos. Ele era um bailarino que tinha muita energia. Eu dancei uma chopiniana com ele. Dançamos Rapsódia Húngara de Liszt. Tinha a Vera Jamaina, fazia aula com a Eros Volúzia. Disse, Hugo, você quer fazer aula com a minha professora? Eu disse, eu quero. Aí ela me levou lá, me apresentou a Eros, e eu fiquei fazendo aula com a Eros. Ela dava aula de dança clássica. Nós fazíamos balé, dança clássica. A dona Eros era uma perfeição. Tudo que ela fazia era para mandar brasa mesmo. Aí a Eros tinha um corpo de baile, eu incorporei o corpo de baile da Eros, já era o primeiro bailarino e lá, Maria. A dança era a dança brasileira, foi inventada por ela. Pode quem quiser dizer que não foi, mas antes dela não teve ninguém, a não ser a macumba, o terreiro, dança de terreiro, porque ela fazia também dança de terreiro. Ela fazia no palco também. Viajamos para Belo Horizonte, Bahia, São Paulo, no interior de São Paulo. E ela foi se chegando assim, me afeiçoando a ela, né? Aí eu digo, né, eu estou numa situação difícil e tal. O que você quer? Eu digo, eu queria que você arranjasse uma ajuda de custo.
Ela primeiro arranjou uma ajuda de custo. Passei um ano recebendo da Secretaria de Cultura do Rio uma ajuda de custo. Ela que arranjou. Aí depois as coisas foram melhorando, como ele relata, né? Ele começou a fazer televisão, começou a ter participação no circo e juntou algum dinheiro. Depois de 4 anos, ele aluga uma kitnet, né? E aí ele fica lá nessa kitnet, já achando que ia ficar por lá. Tinha um vínculo com o Serviço Nacional de Teatro, tinha uma remuneração. Recebeu a visita do Haroldo Serra. O Haroldo foi diretor aqui do Teatro José de Alencar por algumas gestões. Foram buscar o Hugo, porque a ideia era produzir uma versão da Valsa Proibida com um elenco totalmente de cearenses, né? Isso em 1965, né? O Hugo veio, ele disse que foi iludido, ele disse, deixei tudo, mas fiquei tão emocionado que eu queria voltar, né? E fazer alguma coisa. Nem perguntou quanto ia receber. Montamos a academia, o espetáculo. A estreia foi com o presidente da República, que era o Castelo Branco. Foi 2 meses de espetáculo. Foi muito bonito. Então, aí já fazia 2 meses. Eu digo, vamos embora agora. Não, você não vai embora agora, não, porque nós temos outro espetáculo para fazer a coreografia. É o Casamento da Peraldiana. Era um musical, quer dizer, uma revista, uma boleta. Aí eu fiquei entusiasmado porque, pelo que eu já tinha visto, aí tá certo. Aí eu fiquei. Ele tem essa referência muito forte, eu acho que com a Eros Volusia, né? Que não eram espetáculos assim, tradicionais, né? Ela cria uma coisa nova, né? Que eu acho que marca ele. Tem essa coisa do brilho, né? Do espetáculo, né? Essa coisa que tem que encantar. Ele montava espetáculos em que tinha orquestras tocando, né? Então acho que tinha essa referência assim, de uma mescla de musical, de show de variedades, de grandes espetáculos para grandes plateias. Fazia pouco tempo que eu tinha montado a academia. Tinha pouquinho aluno ainda. As bailarinas do Ciane estavam aqui, com o circo, tá? Hugo, o Ciane está aqui, está sem coreógrafo, está sem bailarino. Aí eu digo, meu Deus do Senhor, fizemos todo o norte. Aí abri a academia de novo. Choveu. A academia de balé Eros Volusia, uma homenagem à sua musa, né? Essa academia permaneceu com esse nome de 68 até 77, quando ele, mais uma vez, apertado financeiramente, vende a academia para uma aluna que já faleceu, a Gorete Quintela, né? Mas o secretário de Cultura ficou muito indignado. Mas, Hugo, por que você não desabafou? Se a questão era financeira, vamos dividir. Você fica 3 dias no teatro, ela fica mais 3. Aí a academia se transformou em Academia de Balé e Dança Moderna Hugo Bianchi, né? O Hugo, ele trouxe o balé clássico mesmo, porque a gente teve aqui uma escola antes que tinha um balé clássico, mas nem de longe assim com a mesma compreensão de dança, né? Então, assim, o Hugo hoje, ele é o mestre, né? O Hugo, ele tem assim, a importância dele aqui é uma importância assim como Iracema, José de Alencar, para a dança, o Hugo Bianchi, né? Todas as coisas de dança aqui, tem uma sala que é o nome dele, tem uma porta que é o nome dele, tem um teatro que é o nome dele, porque ele é uma referência, né? O Hugo, ele realmente formou todas essas bailarinas que hoje tem as suas escolas com 35 anos a 45 anos de dança, foi tudo formada pelo Hugo.
pioneiro, um desbravador, né? Um cara que, do nada, as referências dele eram os musicais, né? Ele inventava danças, né? Essa proto-sinfonia do Guarani, né? Que ele dançou muito tempo, ele inventou da cabeça dele, né? Era quase um autodidata, sabe? Porque era incrível. Como ele sabia fazia a coisa acontecer sem condição nenhuma, e acontecia e ficava lindo, né? O balé que eu montei meu foi Iracema, Otelo, Joana d'Arc e Deserdado. Foram os 4 balés que eu montei meu. Agora, as outras coreografias, eu tirava de filme, de vídeo. Eu gravava tudo na minha cabeça e passava para as alunas. E fiz todos os balés dele, viajamos muito, com vários concursos, várias viagens, cada uma mais gratificante do que a outra em relação a gente se profissionalizar, né, se realizar. Uma que ficou bastante marcada pra gente, né, na época, foi uma que a gente foi fazer a troca da bandeira em Brasília. A gente levou Iracema e eu era Jandaia. E na hora que a gente estava dançando, caiu uma chuva e arco-íris, então foi uma coisa que ficou marcante. A gente dançando nas pontas, na chuva, então isso marcou a beça o pessoal daquela época, né, os bailarinos que dançavam naquela época. Criava, assim, do nada. Como coreógrafo, né? O Hugo é muito versátil. Acho que essa passagem no teatro, no cinema, na televisão, no circo e na dança o fez diferencial, né? Ele sempre andava muito elegante, uma educação, um cuidado muito grande com as suas alunas, né? A impressão que eu tenho, apesar de ser muito nova, é que realmente ele trabalhava com grandes artistas, assim, ele era rodeado de grandes artistas. A impressão que eu tenho, assim, é que ele era muito intuitivo de saber, eu quero trabalhar com essa pessoa, sabe? Assim, ele tem um olhar mesmo de saber que essa bailarina ou esse iluminador ou esse cenógrafo aqui, eu quero... Então ele se juntava, assim, ele se munia com caras, assim, que eram muito talentosos e eu acho que ele tinha esse olhar também, né? Eu lembro dos festivais, era um acontecimento na cidade. Era um acontecimento. Toda a vida que tinha o balé do Hugo Bianchi, eu lembro, assim, do desespero das mães, né, das famílias, da própria cidade, assim, de faltar ingresso, porque era lotado todos os dias. Eu digo que essa mesma pintura, quando você entra aqui no Teatro Zelankar, que você deve ter visto, né, essa pintura magnífica, você fica imaginando como tudo isso foi feito e tal. Então, os espetáculos do Hugo é esse quadro que vai ficar eternamente na memória da gente, né? Grandes espetáculos, que algumas grandes companhias do Brasil nem chegaram a montar, né? E ele teve a ousadia de montar, Viúva Alegre, né? Que nós trouxemos... Digo nós, porque eu me sinto parte da escola. E ele trouxe Norma Pina, Hélio Bejani para dançar, né? Então a gente dançar com aqueles profissionais maravilhosos e a delicadeza com tudo.
foi muito sucesso, de muita coisa. Tem muito espetáculo bonito que eu montei, Lago do Cisne, pessoas que eu trouxe do Rio, de São Paulo para cá. Aí ocorre de São Paulo, Ana Botafogo do Rio, Cecília Cast do Rio. Pronto, chegou um ponto que a academia estava fora do teatro e estava meia embaixo. Eu não conhecia ainda o Félix, não conhecia ainda. Ele veio para a companhia, a academia, nós estávamos montando espetáculo, eu precisava botar o linóleo. Aí eu perguntei, você sabe botar linóleo? Não, eu sei. Danado ele, era bem novinho. Aí montou, sei que... Aí pronto, ele ficou. Aí dessa coisa nasceu uma amizade. Ele é o diretor da academia, Hugo Bianchi, ele é o diretor, viu? Tomou essa posição, desenvolveu. O Bianchi, como a gente já fala, como ele mesmo também já falou, hoje faz parte da minha vida. É um pai, é parte da minha família. Há mais de 20 anos, todos os nossos finais de semana são voltados para ele, por justamente ele ser o único, ele estar sozinho, e a gente não deixa ele sozinho, porque a escola é a vida dele. Se a escola para, eu acho que ele começa a parar também. Então ele é muito ativo, ele é muito envolvido, ele vai para a escola toda segunda, quarta e sexta, ele quer saber o que está sendo montado, como está sendo montado, qual o tipo de figurino vai ser usado, qual o tipo de música, ele não gosta da música, ele manda trocar. Ele faz parte do nosso dia a dia como um todo. Então, dizer que um pai, dizer que eu o amo, eu acho muito pouco. Eu não tenho palavras para conseguir dizer o que eu sinto por este homem, por este ícone da dança, e acabo levando em ações. Tudo o que eu sou hoje como bailarina, tudo que eu aprendi de base técnica, de disciplina, tanto na vida bailarinística como na vida pessoal, tem uma influência muito forte do professor Hugo Bianchi. Meu grande mestre, minha referência na dança e quase um pai. Ele tinha muito cuidado com a limpeza, cuidava muito da postura, de tudo que a gente faz hoje, ele já fez com a gente, né? Olhava a atitude, né? Porque a bailarina tem que ter uma certa linha. Eu formava, dizia para elas, olha, estica o pé, estica o joelho, vira andeó. Eu explicava direitinho para elas. Aí tinha umas que relaxava. Eu, pá, com a varinha, pá, uma bengalinha que eu tinha. Mas de leve, batia na perna, só caralho, tomava susto, aí se esticava. Rígido e ciumento. A gente tivesse namorado, ele ficava com ciúme e se a gente fosse sair, ele tomava conta da vida da gente mesmo, sabe? Eu
quero fazer uma reverência, né? Que eu digo que ele me deu um legado. Disciplina e perseverança são duas coisas que eu aprendi com o Hugo, né? De ir firme, de ir atrás, de tentar aperfeiçoar, né? É gratidão. Muito obrigada de coração. Ele é fantástico. Eu não sei agora esse tempo, mas no meu tempo tem que ter humildade, em primeiro lugar, muita perseverança, muita força de vontade e deixar de fazer muita coisa. Que eu deixei de fazer milhões de coisas por causa do balé. Querendo ou não, sim, é o pai da dança, foi o primeiro responsável pela formação dos maiores nomes, pensadores, bailarinos, estudiosos, coreólogos. O legado que ele deixa para Fortaleza, eu acho que fala muito alto do trabalho que ele realizou lá. Ele deixou uma história, ele deixou seguidores, ele deixou alunos que se transformaram em professores. Se hoje a dança clássica, o balé clássico propriamente dito, existe aqui em Fortaleza, com a força que ele existe, com a disciplina, com o aprendizado e com o amor pela dança, se deve ao professor Hugo Bianchi. Eu digo que aqui o Zé de Alencar é minha casa, minha segunda casa. Eu amo teatro, balé, balé russo, balé francês, balé italiano, seja o que for, eu gosto. Eu gosto.